Levantem a mão quem já debateu alguma vez na vida. Tá. Quem nunca debateu, nunca falou em público, assim, em competições, nada do tipo, tá? Levantem a mão. Certo. Deixa eu só pegar alguns depoimentos rápidos dessas pessoas que nunca debateram. Das pessoas que nunca debateram, tá? Levantem de novo. Você. O que você pretende fazer na sociedade de debates? Por que você veio pra cá? Aprender a falar em público, alguma coisa assim? Aprender a participar das competições? Tem planos disso? Também. Outra pessoa, você levantou também, não foi? Você levantou a mão também? Mesma pergunta. O que você pretende com a sociedade de debate, assim, só para eu ter uma ideia? Melhorar a oratória, a argumentação. Você pretende participar de competições? Talvez, né? Tá bom. Desse lado aqui, quem tinha levantado, por favor? Você. Perfeito. Mais alguém aqui? Você. Também nessa parte, aprimorar a oratória, e a gente tem que ser reconhecido como outros debates. Certo. Pessoal, quem nunca debateu, sempre tem essa perspectiva de melhorar a argumentação, de melhorar a oratória. Mas o nosso modelo, ele é focado em competições por um motivo, certo? Quando a gente pensou a sociedade de debates em 2010, quando a gente trouxe isso lá das tradições europeias e americanas, a gente trouxe por um motivo. A gente queria passar isso a vocês, oratória e argumentação, melhorar a forma de falar em público de cada uma das pessoas que estivessem envolvidas conosco. Mas a melhor maneira de fazer isso é competição, certo? Então, preciso que vocês que nunca debateram e que pretendem sinceramente melhorar a forma de falar em público, enfim, se vocês querem seguir carreiras públicas ou mesmo carreiras privadas na advocacia, enfim, procuradoria, promotoria, qualquer área do direito, ou mesmo qualquer área que precise lidar com o público, né? Se você pretende ser vendedor, enfim, marqueteiro, político, qualquer coisa desse tipo, você precisa ter essa habilidade de falar em público. E a melhor maneira de falar em público, de aprender a falar em público é competindo, certo? Competindo em competições diversas. Existem competições de contação de histórias, competições de, enfim, discursos individuais, e o nosso modelo de competição é um modelo de competição, a meu ver, ainda mais exigente do que esses, que é o modelo de debates competitivos. Primeiro ponto é esse. Eu preciso deixar clara a importância da competição. Por quê? Porque a competição é aquilo que vai fazer você realmente se esforçar para dar o seu melhor. Se você simplesmente vai estar treinando, experimentando, enfim, sem muitos objetivos, você não vai colocar o seu melhor à disposição. Por mais que vocês participem dos debates treinos, e já vou explicar a importância dos debates treinos dentro de um roteiro que eu vou entregar para vocês, de como se tornar o melhor orador do Brasil, por mais que vocês passem por tudo isso, se vocês não competirem, vocês não vão chegar no melhor que vocês podem alcançar, certo? Então, quem nunca debateu, por favor, tenha em mente que vocês precisam participar de competições, certo? Isso não significa que vocês têm que ter a mentalidade de que, olha, eu vou entrar na competição, na minha primeira competição já quero tirar o primeiro lugar, já quero vencer, já quero ser o campeão mundial, enfim, esse tipo de coisa. Vamos com calma. A ideia é, participe das competições. Independentemente do lugar que você vai ficar, independentemente da sua colocação, o seu resultado a nível de aprendizagem, de oratória e de argumentação, é muito mais rápido do que no debate treino e do que em qualquer outro método de aprendizagem, certo? Aqui nós vamos simplesmente tirar suas imperfeições e nos nossos cursos nós vamos ensinar você a fazer mais. Mas se você não colocar isso em prática de modo competitivo, você não vai elevar isso às máximas potências, certo? Então, primeiro ponto, competição. Agora eu quero entrar no assunto mais propriamente dito desse módulo. A maior parte dos debatedores vêm aos debates treino, participam das competições e vão, enfim, fazendo aquelas correções que os nossos adjudicadores, que os membros da sociedade de debates vão passando para vocês, vocês vão aprendendo aquilo e colocando aquilo em prática. Mas o que falta, de modo geral, as pessoas que participam desse modelo, desse método? Falta uma visão de longo prazo e uma visão de onde você tem que chegar, certo? Então, o método que eu quero ensinar para vocês hoje é justamente um roteiro disso.
eu quero mostrar para vocês onde vocês têm que chegar e como chegar até lá. E como se servir dessas ferramentas que são o debate treino e as competições para alcançar esses objetivos. E aí eu quero entregar para vocês 3 princípios. O princípio da imitação, o princípio do exercício e o terceiro princípio, que é o princípio da preparação. Vamos por partes. Imitação, tá? Isso que eu vou falar para vocês nada mais é do que uma adaptação do que os professores clássicos ensinavam aos seus alunos para aprender qualquer coisa. Para aprender a escrever, por exemplo, para aprender uma arte prática profissional e também para aprender, por que não, a falar, certo? Se você quer, por exemplo, aprender a escrever muito bem, não adianta você entrar simplesmente num curso de redação. Não adianta você simplesmente aprender técnicas de escrita. Como é que você faz para escrever bem? Você precisa ler os grandes autores. Você precisa ler os clássicos da literatura. Analogicamente, quando você vai lendo os clássicos da literatura, você vai aprendendo o estilo dessas pessoas, isso vai se incorporando em você e, naturalmente, você vai começando a escrever melhor. Da mesma maneira, o que vocês precisam fazer para se tornarem os melhores oradores do Brasil, em primeiro lugar, é imitar os melhores oradores do Brasil. Eu estou explicando basicamente um roteiro para que os debatedores, enfim, os aspirantes a debatedores e a oradores de grandes competições precisam ter para chegar a esse nível, certo? Para chegar ao nível, digamos, da classe A dos debatedores e dos oradores. Por mais que vocês participem dos debate treinos e participem das competições, se vocês não tiverem essa visão completa, vocês não vão saber onde chegar. Talvez vocês fiquem dando passos aleatórios. Então eu quero só mostrar para vocês esse caminho. Como eu ia falando, 3 princípios: imitação, exercício e preparação. Mais uma vez, voltando à imitação para quem chegou agora. Imitação por quê? Quando você imita os melhores debatedores, você já sabe onde você tem que chegar. Então, o primeiro passo para aqueles que querem realmente chegar no nível espetacular de falar em público, de oratória e de argumentação é: escolham, se você tivesse que anotar uma coisa, anotem isso. Escolham um modelo de imitação, certo? Escolham um modelo. Eu quero que vocês escolham uma pessoa, certo? Eu recomendaria que vocês vissem os vídeos da Sociedade de Debates, né? Já que vocês pretendem participar do modelo da Sociedade de Debates, vissem os nossos vídeos e escolhessem uma pessoa daquele modelo que servisse de inspiração que você pudesse imitar. Eu, por exemplo, escolhi já há muito tempo o Antônio Vitor, e eu falo isso para todo mundo. Eu escolhi o modelo do Antônio Vitor para imitar, porque eu realmente gosto do estilo de como ele fala. Eu escolhi o modelo do Antônio Vitor, o Ítalo também me revelou que escolheu o modelo do Antônio Vitor, ele quer chegar próximo de como o Antônio Vitor fala, e tentando imitar o Antônio Vitor, tentando fazer esse esforço, é que nós vamos melhorando, certo? Então, os homens, por exemplo, vão pegando esses modelos como o Antônio Vitor, o Jader, enfim, quem vocês quiserem lá da Sociedade de Debates, e as mulheres pegando o modelo da Nádia, o modelo da Stephanie, por exemplo, da Renatinha. Tem um vídeo muito bom, que talvez possa servir para vocês começarem a pegar esses modelos, que é o nosso vídeo de abertura, não sei se é do 3º ou do 4º Torneio Anual de Debates, que é uma moção que debate a Copa do Mundo, certo? Peguem os nossos vídeos de exibição, porque eles trazem os membros da Sociedade de Debates dando o seu melhor ali, já para mostrar como deveria ser o nível de uma competição, tá bom? Então procurem isso inicialmente, já que vocês querem participar das competições. Por que isso logo no começo? Porque se você vai participar de um modelo de competição, e aqui eu já tenho explicado para vocês, e alguns chegaram mais tarde, mas voltando ao assunto, a competição é muito importante para que vocês cheguem a um nível de excelência de oratória de argumentação, porque você vai dar o seu melhor, certo? Se você vai participar da competição, você precisa saber qual é o melhor modelo daquela competição. Qual é o ideal para você alcançar naquela competição. Então procurem os melhores debatedores e as gravações dos melhores debatedores, né? Por exemplo, a Sophie, esse ano, foi ranqueada a 2ª melhor debatedora do Brasil, certo? Uma salva de palmas para a Sophie. O Casimiro, a quem vocês terão acesso, enfim, eventuais outros debates treino, foi considerado o melhor debatedor do Brasil esse ano. Então,
vocês têm acesso aqui, têm esse privilégio na Sociedade de Debates da UFC, de terem contato com as pessoas que estão ranqueadas em primeiro lugar no Brasil, certo? Nós tivemos consecutivamente, nos últimos 3 torneios, os prêmios de melhores debatedores, certo? Ou seja, nos 3 campeonatos nacionais, os 3 melhores debatedores sempre são da Sociedade de Debates da UFC. Então, procurem os nossos vídeos, procurem os nossos modelos, escolham uma pessoa, um estilo com o qual você se identifica. Olha, eu acho que esse cara fala bem. Eu gosto do estilo de como esse cara fala. Ele é mais, enfim, mais elegante, mais sutil, mais nobre. Ou então você escolhe um outro cara. Não, esse aqui é mais político, ele é mais agressivo, mais, enfim, tenta inspirar mais o público, passa uma comoção maior. Escolham um estilo ou outro, mas escolham uma pessoa e tentem chegar naquele estilo, certo? Então, primeiro ponto, imitação. Segundo ponto, exercício. Por que exercitar é importante, certo? E aí a importância do debate treino e das competições. Eu queria trazer para vocês um estudo da Universidade de Yale, certo? E eu explico já por que eu vou trazer esse estudo, mas ele diz o seguinte: para cada 5 avaliações críticas de livros que são feitas na Amazon, 5 avaliações críticas que dão notas de 5 estrelas, basta que uma avaliação crítica de 1 estrela compense todas essas, certo? Então, uma nota negativa mancha 5 notas máximas. Por que eu estou dizendo isso? Porque não dá para você chegar no final de um campeonato brasileiro de debates ou no final da Sociedade de Debates e cometer um erro grave. Porque por mais que você faça um discurso absolutamente esplêndido, uma falha vai ser aquilo para a qual todas as pessoas vão notar. A gente teve um exemplo cômico dentro da Sociedade de Debates com o nosso amigo Ítalo, certo? Que cometeu um deslize e acabou aquilo valendo um pouco do discurso dele. Eu, por exemplo, também cometi um desses deslizes, felizmente não foi na final, mais uma vez cometendo um deslize, em que eu fui falar planeta Terra e eu falei planeta Serra, certo? Se você comete um deslize desse, todo mundo vai prestar atenção, todo mundo vai rir, talvez você perca a sua concentração, fique nervoso na hora, mas o que importa é, as pessoas vão olhar para aquilo. Elas vão esquecer o resto do seu discurso. Então, o exercício é importante para que você não cometa erros. Não adianta você ter uma oratória esplêndida se você comete erros. Eu estava comentando com o Casimiro, que foi quem recebeu esse ano o prêmio de melhor debatedor, que ele tem uma oratória que eu chamaria de impecável. Ele não comete um único erro. Ele não gagueja, a voz dele não treme, ele não pula as palavras, ele não comete nenhum deslize. Vocês imaginem falar 7 minutos de discurso, certo? Ao longo de 8 rodadas, mais uma final, ou seja, 9 rodadas, e não cometer um único deslize. É evidente que esse rapaz ia tirar o prêmio de melhor debatedor. Ele tem uma oratória absolutamente impecável. E eu trago para vocês uma diferença que eu queria fazer. Vocês podem ter uma oratória impecável e uma oratória estupenda, certo? Fascinante. Se vocês querem chegar no ponto de uma oratória fascinante, cheguem antes primeiro no ponto de uma oratória impecável. Para que vocês consigam ter uma oratória impecável, exercício. Daí é importante do debate treino. Vocês precisam vir para o debate treino para que a Sociedade de Debates mostre para vocês onde vocês estão errando, certo? Você, por exemplo, vai e gagueja, aí nós damos uma sugestão, olha, fale mais devagar. Ou então, você está gaguejando, só de você ter consciência de que você já está gaguejando, isso já ajuda você a superar aquele problema. Certo? Nós temos N exemplos aqui do debate treino de pessoas que começavam gaguejando e era um nervosismo comum, e nós apontávamos isso, e aí treino após treino, a pessoa ia perdendo aquilo até que chegar a um ponto em que ela não tem mais esse tipo de problema. Então, eu, por exemplo, quando eu comecei a debater, eu tinha um problema de supermovimentação. Eu começava a rodar a sala inteira, freneticamente, sem parar, em círculos. E eu fingia que aquilo era me movimentar bem, certo? Aí, rodada após rodada de campeonato, iam me dizendo, Miguel,
pelo amor de Deus, pare de andar. Não é uma competição de corrida, é uma competição de debates. Então, quando você vai perdendo esses erros, é que você vai conseguindo chegar aos níveis mais altos. Então, vocês já tendo, em primeiro lugar, a noção de qual modelo escolher, qual modelo imitar, e aí, em segundo lugar, os erros para tirar, já fica muito mais fácil, não fica? Por isso a importância do debate treino, por isso a importância das competições, tá? E exercício é exercício muito, pessoal. Não é participar do debate treino uma vez por semestre, 2 vezes por semestre, e chegar na competição, certo? Se vocês querem tirar os erros de vocês, vocês precisam participar do debate treino todo santo sábado. Vocês precisam vir aqui todo sábado e ouvir que você está errando exatamente a mesma coisa para que você pare de cometer aquele mesmo erro. Eu quero trazer para vocês uma imagem, certo? Imaginem um escultor. O instrumento que ele se serve é o martelo e o formão e o mármore. Ele já tem na cabeça dele a forma da imagem que ele quer chegar naquela pedra. Assim como vocês vão ter, a partir de agora, o modelo no qual vocês querem chegar. Só que para ele chegar na imagem final, que vai ser esculpida naquela pedra, ele precisa tirar da pedra tudo que não é imagem. Entenderam a importância? Se vocês têm um modelo onde vocês querem chegar, mas vocês estão cometendo erros, vocês não vão chegar naquele modelo. Então vocês precisam do martelo e do formão, que são o debate treino todo sábado, para ir tirando esses erros que vocês vão cometendo, até que vocês cheguem naquele nível. Certo? Sábado após sábado, treino após treino, competição após competição. Então, imitação, exercícios e o terceiro ponto, preparação. Para você chegar no nível classe A de debatedor, de competidor, de orador, você precisa de preparação. E mais uma vez, preparação não é pouca preparação, é muita preparação, é muita pesquisa, é muito estudo. Existe uma maneira mais fácil de você ter essa preparação, certo? E é isso que eu quero passar para vocês, para que vocês não fiquem aleatoriamente procurando conteúdo para passar nos discursos de vocês. E esse é o ponto mais importante. A preparação desses 3 pontos é aquilo que vai fazer a maior diferença nos discursos de vocês, de todos, certo? Porque a imitação é o de maior longo prazo. Você vai escolher um modelo para você alcançar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, ao longo de muitos treinos e de muitas competições. E os exercícios vão ser precisos muitos exercícios para que vocês alcancem, enfim, o nível de impecabilidade de um Casimiro ou de outros grandes debatedores. Mas a preparação é o que vai dar mais resultado, mais rápido para qualquer debatedor. E ela é o mais importante por quê? Porque a oratória, as formas do discurso, são simplesmente a beleza do que você vai falar. Para que você adorne algo, você precisa de algo. Não adianta você simplesmente ter uma oratória brilhante e não ter conteúdo nenhum. Na verdade, o conteúdo é tão importante que ele vai influir na sua oratória. Porque quanto mais domínio você tem do conteúdo, mais seguro você fica daquele conteúdo e mais fácil fica de você não ficar nervoso, de você não cometer erros e de você conseguir experimentar e chegar a um nível, digamos, classe A de oratória. Então, a preparação ela é muito importante por conta disso. E como se preparar? Hoje, na Sociedade de Debates, nós temos um modelo que traz para vocês temas, certo? Nas competições. Nós trazemos os temas e dentro desses temas nós colocamos as nossas moções, tal como é o modelo do campeonato nacional. Quando você tem um tema, certo? Vamos pegar um tema suicídio. Quando você vai pesquisar sobre suicídio, o que você tem que fazer? Em primeiro lugar, você vai imaginar quais são as possíveis emoções a partir de suicídio, certo? Para que você não fique completamente cego. Porque você vai pesquisar suicídio, olha, suicídio genericamente, você vai conseguir pesquisar definição sobre suicídio, pesquisadores que pesquisaram suicídio têm algo a dizer e coisas desse tipo. Mas se você começa a pensar a partir de uma emoção, por exemplo, assim que você olha suicídio, você consegue pensar na emoção de suicídio assistido. Esta casa é a favor do suicídio assistido, ou de liberar o suicídio assistido, ou esta casa é contra a liberação do suicídio assistido. Fica mais fácil de você ver aonde você tem que pesquisar, porque você vai ter um lado a favor e um lado contra.
E você precisa disso para a sua preparação. A partir do momento em que você tem isso, o que você vai fazer? Você vai pesquisar, basicamente, dados. Muito dado, muita pesquisa, muita estatística, certo? Conteúdo que é facilmente aferível em quantidade. Porque esse é o conteúdo mais fácil de você encontrar. Por exemplo, suicídio. Você pode pensar, quantos suicídios tem no Brasil por ano? Quantos suicídios tem por estado? Quantos suicídios acontecem no mundo? Quantos suicídios tem como causa, enfim, problemas familiares? Quantos suicídios tem como causa drogas? Certo? Quantos países liberam o suicídio assistido? Pesquisar por quantidade é muito mais fácil, no primeiro momento. Então pesquisem por quantidade para que vocês tenham dados, vocês tenham números para poder apresentar numa competição. A segunda coisa que vocês vão pesquisar são justamente os pesquisadores, certo? Isso não significa que você vai ler artigo atrás de artigo, livro atrás de livro sobre suicídio. Por quê? Porque isso não vai fazer a menor, vai fazer 0,0 diferença no seu discurso. Sabe o que é que vai fazer a diferença no seu discurso? É você trazer a citação mais importante a respeito daquele assunto. Então, se você vai ler um artigo, você vai abrir aquele artigo sobre suicídio, você vai procurar uma citação que seja muito boa, que seja, enfim, muito informativa ou muito impactante daquele autor, e você vai anotar aquela citação, certo? Muita gente vinha me perguntar, Miguel, como é que pode? Você apresenta tanto conteúdo, você, não sei, você passa 24 horas lendo, que mágica é essa? Pessoal, na minha preparação, eu gasto um tempo idiota de curto. Idiota. Mas eu faço uma preparação completamente focada. Eu vou direto no ponto e eu coloco exatamente aquilo que eu sei que os adjudicadores querem ouvir. Certo? Eu coloco aquilo que vai fazer o adjudicador ouvir meu discurso e pensar exatamente o que aquelas pessoas estão me perguntando. Como é que esse cara conseguiu tanta informação? Quando você faz um tipo de discurso completamente focado nisso, o seu discurso vai parecer que ele tem muito mais informação do que aquilo que você realmente aprendeu. O que você precisa é passar essa informação. Então, em primeiro lugar, consigam essa informação e anotem essa informação. Vocês vão anotar essa informação diretamente no formato que vocês vão usar. Certo? Então, vocês não vão anotar essa informação, digamos, olha, eu consegui uma informação relevante de um pensador e é uma lauda de texto. Você vai ler uma lauda de texto num discurso de 7 minutos? Não vai. Sabe o que você vai fazer? Você vai anotar 2 linhas no máximo, ou uma linha de citação, vai dizer qual é o autor, vai dizer qual é a obra, certo? Se você quiser parecer muito incrível no seu discurso, você vai dizer até qual é a página, tá bom? Mas o que importa é que você vai direto no ponto e você vai anotar no formato final que você vai usar. Então, com o tempo, com essa preparação, você vai ter um material de pesquisa que vai envolver dados, citações, definições, enfim, tudo o que disser respeito àquele assunto e que vai ser usado direto no formato final. Vai estar numa folha, você vai olhar para aquilo e vai conseguir ler aquilo de uma maneira que, só de ler aquilo, você já vai ter um impacto. Tá? Essa é a primeira preparação. É a preparação genérica para o tema. A segunda preparação é a preparação quando você sabe a moção. A partir do momento que você sabe a moção, o jogo muda. Até então, você só tinha como ter pesquisas genéricas. Você só tinha como ter uma argumentação que diria, olha, eu sei tudo sobre suicídio, por exemplo. Ou então nas moções do torneio nacional esse ano, eu sei tudo sobre Estado e cultura. Eu sei tudo sobre o problema dos indígenas no Brasil. Eu sei tudo sobre o problema do Brexit, do problema dos blocos econômicos internacionais. Quando você sabe a moção, o que vai mudar entre saber tudo a respeito desse tema e fazer um bom discurso é que você vai concatenar aquela pesquisa em linhas variadas de argumentação. Quando você sabe a moção, você vai saber a sua posição dentro de um debate e você vai pegar aquela pesquisa e vai simplesmente montar ordenadamente, num ponto que vai do 1 ao 2, ao 3, ao 4, ao 5, enfim, a quantos pontos você precisar ter no seu discurso, elencando, dentro daqueles pontos, as referências pertinentes. Vamos pegar, por exemplo, a moção da final desse ano
do torneio nacional, que foi a moção sobre os indígenas. Esta casa acredita que as tribos indígenas devem ser reguladas pela própria cultura da tribo e não pela Constituição Federal. Quando você vai se preparar para essa moção, você vai ter a sua posição, digamos que você seja defesa. Você vai pegar o seu papel e vai anotar. Ponto 1, definição, certo? Eu não vou entrar aqui nos meandros do que é uma boa definição, porque vocês já vão ter outros módulos que vão tratar especificamente disso nos debates treino. Mas aí você vai anotar, definição. Depois que você anotar a definição, enfim, disser, olha, eu vou memorizar, eu vou falar disso daqui, disso daqui, disso daqui, você vai anotar na definição, com uma canetinha, por exemplo, uma caneta verde, no 1 você anota, faz uma marcação verdinha e vai para a sua pesquisa usar algum dado que diga respeito a essa definição. Por exemplo, digamos que você tenha uma definição do autor, de algum autor que trate de cultura, que trate de regulação. Você tem uma definição explicando o que é regulação, uma definição explicando o que é cultura. Então, no ponto 1, você vai simplesmente ter definição, e aí no seu material de pesquisa, onde já existe a definição, você anota lá, com a mesma canetinha verde. Aí no ponto 2, você vai ter uma outra linha argumentativa, e aí uma nova referência, certo? E assim sucessivamente. De modo que quando você chega ao púlpito, o que você vai ter? Um papel em que vai ter uma ordem lógica muito simples, de 1, A2, A3, A4, A5, A6. E de outro lado, um material de referência específico para aquele debate. Por que isso é importante? Para que você não fique perdido. Porque não adianta você chegar no púlpito com um material de pesquisa de laudas e laudas e laudas e simplesmente não saber como se organizar dentro daquilo. Você não vai seguir um roteiro de discurso sem um mapa. Então você precisa anotar um mapa do seu discurso para saber como se guiar dentro do conteúdo que você já tem. Certo? Depois que você faz isso, vem um terceiro momento de preparação. Então nós já tivemos a preparação genérica para um tema, a preparação específica para uma moção, e aí nós vamos ter uma preparação que é uma preparação imediatamente antes do seu discurso, que é o ensaio mental. O ensaio mental serve para que você chegue lá e execute perfeitamente seu discurso. Não adianta logo antes do discurso você simplesmente ficar conversando, batendo papo, tentando relaxar e achando que você vai chegar lá no púlpito e vai fazer um discurso excelente. Na maior parte das vezes, o que vai acontecer é que você vai esconder aquele nervosismo temporariamente e vai chegar no púlpito e o nervosismo vai voltar. E aí você vai ter que lidar com aquilo já na hora. Se você ensaia mentalmente antes, você já sabe quais são os problemas que podem acontecer. Você já sabe, meu Deus, eu posso gaguejar, eu posso falhar nisso, eu posso falar rápido demais. Eu já sei os problemas que eu tenho que consertar. Então eu vou me imaginar falando sem esses problemas. Eu vou me imaginar começando o discurso exatamente como eu quero começar. Por exemplo, trazendo novamente o ponto da imitação, procurem nos seus modelos coisas específicas que vocês apreciam o suficiente que vocês queiram imitar. Por exemplo, nesse debate que eu mencionei da Copa do Mundo, um exemplo que eu gosto muito, que eu gostaria muito de saber utilizar e que eu quero poder imitar nos meus discursos, é o modo como o Antônio Vitor começa o discurso dele. Nesse discurso específico, nesse debate específico, o que aconteceu é, a primeira defesa veio e disse que, sim, a Copa do Brasil era cara. Depois veio eu, que era da oposição, e eu basicamente subverti o que a defesa tinha dito e disse que, o que foi que nós ouvimos mesmo? A bancada da defesa disse que a Copa do Mundo não é cara? É isso que nós ouvimos? E aí eu comecei a fazer o meu discurso. O Antônio Vitor, quando ele chega, observem o que ele faz. Aí vocês vão ver no discurso que está gravado. Ele cumprimenta todas as pessoas, deseja uma boa noite a todas as pessoas que estão ali, a mesa, enfim, os debatedores e a plateia. A Copa do Mundo não é cara. Não é isso que nós ouvimos? Não. Não é isso que nós ouvimos, não. Sabe o que é caro? Caro para quem ganha um salário mínimo, talvez seja um aparelho auditivo. E digo isso porque o meu colega da bancada da oposição, que estagia e talvez ganhe um salário mínimo, talvez considere caro comprar um aparelho auditivo para conseguir ouvir o que a bancada da defesa acabou de colocar.
ele colocou isso de uma maneira tão sutil que não pareceu pesado o suficiente. Se vocês virem no vídeo na hora, vai parecer muito engraçado e muito leve. Não parece uma marretada que ele está dando na minha cara. Tanto que na hora eu bolei de rir do que ele estava falando. Então ele já começou dessa maneira. Se você tem esse modelo, aí você já sabe. O que eu quero imitar? Eu quero começar o meu discurso com uma piada. Com alguma, enfim, criação bem-humorada que vai atrair a atenção da plateia inteira, já no primeiro momento do meu discurso. Certo? É isso que você vai querer imitar. Ou então, por exemplo, peguem um discurso do Fleury na final do segundo torneio temático de debates, que fala sobre, a moção era, ou melhor, o tema era o V de Vingança, o filme. E a moção da final era justamente o momento final do filme, em que o detetive Flint precisava escolher entre puxar ou não puxar uma alavanca que levaria um trem recheado de bombas até o Congresso Nacional Britânico e explodiria o parlamento britânico, certo? Uma bancada defendia que ele deveria puxar e a outra bancada defendia que ele não deveria puxar, igual um anjinho e um demônio no ombro do detetive Flint. O Fleury, no final do discurso dele, ele simplesmente abre o paletó dele, tira uma rosa que ele tinha guardado lá até então e deposita uma rosa no palco. O cara já tinha preparado aquilo há muito tempo. É impossível você fazer uma finalização tão esplêndida como essa se você não preparou, não comprou a rosa, não guardou a rosa apropriadamente no seu paletó e não escolheu qual é o momento preciso em que você faria isso. Então, observe o nível de preparação. Quando você faz um ato desse, fica muito claro para as pessoas que estão julgando aquele debate que você preparou cada momento do seu discurso com antecedência. Então, por isso, a preparação é algo tão fundamental, certo? Então, só para finalizar, eu gostaria de resumir e de trazer novamente todos os pontos que eu levantei para vocês, sobretudo para quem chegou um pouco depois. Eu estou trazendo para vocês hoje aqui um roteiro de como chegar ao nível classe A de argumentação e de oratória. Para isso, vocês precisam ter uma visão clara do objetivo de vocês, então vocês precisam escolher um modelo. E aí entra o primeiro princípio, que é o da imitação. Lembram? Imitação. Escolham um modelo, imitem esse modelo. O segundo ponto é exercício, porque tal como uma escultura, vocês precisam tirar do modelo aquilo que não é o modelo. Então vocês precisam tirar de vocês os seus defeitos para que vocês alcancem aquele ideal classe A. E exercício é muito exercício, muita repetição, ouvindo sempre que você está cometendo os mesmos erros para poder tirar aqueles defeitos da sua oratória e da sua argumentação. E o terceiro princípio é preparação. Não cheguem numa competição sem ter pesquisado abundantemente cada tema. Nós estamos notando que o movimento dos debates no Brasil, das competições de debate no Brasil, está exigindo dos debatedores cada vez mais preparação. Chega a um ponto que você sabe exatamente qual vai ser o resultado de um debate. Porque você sabe, aquela pessoa tem mais preparação do que eu. Não tem o que fazer. Ela tem mais conteúdo do que eu. A gente viu isso muito nesse campeonato. A Nádia, ela produziu um material de pesquisa, e eu não recomendo que vocês façam isso, certo? Mas é só para exemplificar o nível que estava esse torneio, que para 5 temas, ela produziu um material de pesquisa de 76 laudas, certo? Mais uma vez, não façam isso. Não adianta de nada você chegar com 76 laudas no púlpito que você não vai saber o que fazer. Mas 76 laudas de pesquisa revelam um nível de preparação tal contra o qual você não tem como basicamente competir se você não estiver no mesmo nível. Então, felizmente, eu não peguei a Nádia uma única vez no campeonato. Mas eu sabia que se eu pegasse ela uma vez, eu não ia tirar o primeiro lugar naquele debate específico. Porque não tem como eu vencer uma preparação dessa. Então, o nível de preparação de vocês é muito importante. Cheguem numa competição com muito conteúdo. O conteúdo é o que vai fazer a maior diferença de todas, de longe. De longe. Por mais que você tenha uma oratória ruim, por mais que você tenha defeitos a serem consertados, se você tem um discurso que é recheado de conteúdo, recheado de bons argumentos, recheado de boas pesquisas, você vai estar vários graus de magnitude à frente da sua concorrência. Eu digo isso porque
Muitas vezes a gente está acostumado com mentalidade de colégio, mentalidade de terceiro ano, em que um professor chega para você e diz: pessoal, redação para o Enem todo mundo já lembra de cabeça, critério de desempate. É aquilo que eu preciso fazer para desempatar. Não foquem no critério de desempate. O critério de desempate não serve de absolutamente nada se você empata com ninguém. Vocês têm que focar no critério de empate. Foquem em empatar nos primeiros lugares. Foquem em chegar no nível tal que você não esteja empatado com ninguém e a sua oratória não faça a menor diferença. Vocês têm que focar naquilo que vai dar o maior resultado para vocês, certo? No Enem, por exemplo, era a prova de matemática. Se você fecha a prova de matemática, tanto faz a sua nota de redação. Porque os pontos que você vai receber, claro, eu estou exagerando aqui, pessoal, mas os pontos que você vai receber daquilo são grandes o suficiente para que já sirvam para você alcançar as melhores posições. Numa competição de debates, o que vai jogar você nas primeiras posições é o conteúdo. Em todas as competições, sempre o que é mais pontuado e o que é mais ranqueado é o conteúdo. Por isso a preparação é muito importante. Se vocês focam na preparação, vocês já chegam nos primeiros lugares com mais facilidade. E se vocês focam na preparação, como vocês vão estar mais seguros para cada debate, a oratória de vocês vai ser melhor. Então, lembrem da preparação. Só para concluir, os 3 pontos: imitação, exercício e preparação, certo? Escolham o modelo de vocês, não faltem aos debates treinos, participem das competições, porque isso é muito importante, e dentro das competições, cheguem no nível de preparação que vocês consigam alcançar esse ideal ao que vocês almejam, tá? Então, vamos dar início ao nosso debate treino e às nossas práticas de hoje. Muito obrigado. Adeus.